Daniele Reis e esse é o vídeo de estreia do nosso canal contando o Espiritismo. Eu preciso dizer que a ideia do canal é trazer informação, conhecimento, dividir, mas principalmente aprender um pouco mais sobre a história de Jesus contada segundo o Espiritismo. E isso nós encontramos em diversos livros, não só no Evangelho segundo o Espiritismo, mas em muitas outras obras de Kardec, Chico Xavier e tantas outras pessoas e espíritos que vêm nos trazer notícias, sobre o mundo espiritual, nos explicar melhor a realidade da nossa vida. Então, o livro que hoje eu escolhi para abrir este canal, ele se chama Ave Luz, é este livro aqui, Ave Luz, do espírito Shaolin, de João Nunes Maia, tá? Da editora Espírita Cristã Fonte Viva. E a lição de hoje é sobre solidariedade. Sempre que for possível, nós traremos alguma palavra espírita, sempre, mas com a versão de Jesus e com implantação no que eventualmente nós estamos vivendo, com a alusão com o que estamos vivendo. E nós estamos meio a uma pandemia, um distanciamento social já há algum tempo, que tem deixado algumas pessoas muito deprimidas, e que precisa muito de ajuda um do outro. Então, a palavra de hoje é sobre solidariedade. Na página 40 até a página 42, é uma lição muito curtinha aqui deste livro, Ave Luz. Ele nos fala sobre Simão, o Zelote, e diz que ele era um discípulo diferente de vários outros, mas ele tinha uma personalidade um pouco inquieta, como a de Judas Iscariotes, Inclusive comenta aqui que Judas, na verdade, que é mal visto muitas vezes, na realidade a intenção de tudo que aconteceu era colocar Jesus em evidência, porque naquela época as pessoas não conseguiriam compreender só pelo amor, então teve que acontecer algo um pouco mais trágico para as pessoas vislumbrarem, o ideal específico de Jesus, que foi trazer tanto amor e tantas outras qualidades que a gente deve tentar um pouquinho cada dia buscar, e é tão difícil, Enfim, voltando à história, então ele fala de Simão e fala que ele era um pregador, um discípulo de Jesus, mas que na verdade, nesta época, um pouco antes, ele não se ligava muito em religião, porque ele queria defender tanto a liberdade e ele achava inclusive que na religião poderia se encontrar uma espécie de proibição a essa liberdade, como se a religião viesse a tolher a nossa liberdade de certa forma. Então ele não era muito ligado a isso, mas ele tinha um grupo, muito ativo e eles sempre se encontravam, só que esse grupo foi crescendo, se desenvolvendo e na verdade as lutas deles contra o Império Romano, contra a opressão dos romanos, que se diziam superiores, de uma raça melhor, porque estavam numa posição melhor, e ele queria tanto defender o povo dele, dizendo, que todos eram livres, iguais, queria brigar muito contra os altos impostos, e aquela causa que começou com tanta ideia de solidariedade, de ajudar ao próximo, de repente se desvirtuou. E ele foi conversar com um ancião, e o ancião diz, mas o que você deseja comigo aqui? Parou tudo que estava fazendo e foi conversar com ele. E aí ele falou de Jesus, esse ancião, falou de Jesus e falou das pregações de Jesus
e falou dos milagres que ele mesmo tinha visto Jesus realizar. Então aquilo animou Simão e Simão foi atrás de Jesus em uma de suas pregações. E ele pergunta, né, nessas pregações, ele pergunta a Jesus o que seria a solidariedade e como que ele poderia ser de fato solidário, né? Porque ele estava se questionando muito com relação à solidariedade, considerando que para ele aquilo tinha se desvirtuado. E Jesus toca o coração dele de verdade, dizendo que o verdadeiro partido, né, é o partido do amor, que algumas vezes, talvez até muitas vezes, né, principalmente a gente relacionando ao caso de hoje em que vivemos, né, os partidos políticos têm uma ideia que não é exatamente essa de Jesus, né? Não é exatamente só ajudar o próximo, isso acaba se desvirtuando e ele não podia deixar essa vontade dele de se solidarizar, morrer e muito menos se desvirtuar, né? Que o verdadeiro partido então era o partido de Jesus, o partido de amor, e que essa solidariedade, como eu já disse, ela estaria dentro do coração dele, ela estava dentro ainda do coração dele, porque uma questão aqui é que nos parecia que ele tinha um receio de ter se manchado, né, junto aos outros colegas por se tornarem às vezes violentos, né, naquele propósito dele. Foi aí que ele começou a se questionar. Então Jesus diz que a solidariedade é um princípio divino no coração humano e que se percebe que está mudando de direção, é o momento, né, de você parar e refletir e ver se você não pode voltar ao prumo, né? Que o que você não pode, falando em voltar ao prumo, né, ele diz aqui, é deixar como se fosse um barco sem remador, ele diz, entregando-te às ondas sem rumo, e não duvides da bondade de Deus, que por vezes estará te experimentando. Então, de repente, isso foi mesmo um experimento para Simão, para que ele fosse até Jesus, escutasse dele as verdades, com as palavras de amor que ele falava, e assim se voltasse ao Espiritismo e se tornasse um verdadeiro discípulo, disseminando todo aquele amor e solidariedade que era o princípio, que era a vontade inicial dele, de Simão Zelote. Ok? Essa era a lição de hoje, que, como eu disse inicialmente, acredito que tem muito a ver com os nossos dias atuais, então para que a gente possa refletir um pouquinho e passar esse ensinamento de solidariedade, que não está só aqui nesse livro, está no Evangelho, está em tantos outros livros, que nós com certeza ainda vamos falar muito aqui, e eu conto com você. Se você gostou, compartilhe, dê um like, comente, que a nossa ideia é dividir, como eu já disse, com vocês alguns ensinamentos, mas principalmente aprender. Obrigada. Agora, sugerimos que você pegue um caderno e uma caneta. Anote boas ações ligadas ao vídeo de hoje que você queira realizar em sua vida ou que você já realizou. Se forem ações que você deseja realizar, coloque metas. Revisite este caderno sempre que perceber que este objetivo eventualmente esteja se perdendo e retome o foco. Para aquelas ações já realizadas e relevantes, divulgue às pessoas em meios digitais que você se sentir à vontade. A ideia é criar uma corrente do bem.